E aí, meu querido, minha querida, tudo bom? Vamos aqui para a resolução do Lab 3 do módulo 2, tá? De endereçamento IP. Se você não baixou os laboratórios, aí na descrição do vídeo tem um link para o GitHub aí, pro meu repositório lá. Você pode baixar e tentar resolver esses laboratórios de troubleshooting aí. Bom, nesse laboratório que a gente tem algo muito parecido com o laboratório da aula passada, né? Do troubleshooting do laboratório passado. A diferença é que a gente tem um computador a mais aqui. Continuou com o roteador, né? Fazendo roteamento entre as VLANs aí, assim esperamos. Tá? Nos problemas a serem resolvidos, ele diz que Júlia não consegue se comunicar com Pedro nem com Miguel. Pedro dentro da VLAN dela e o Miguel em outra rede. Tá? Vamos tentar primeiro então. Vamos pingar o quem está mais perto, né? Resolver o problema de quem está mais perto primeiro aqui. Vamos ver com o Pedro. Vamos ligar nossa ferramenta de simulação e vamos tentar. Vamos ver o comportamento desse tráfego. Pedro 192.168. Acho que é o 20.2, é isso? É o 20.2. Vamos pingá-lo, tá? Bom, gerei meu ARP para tentar resolver o endereço de layer 2 do Pedro. O switch 2 recebeu e mandou só para o roteador 1, não mandou para o Pedro, e aqui a gente já descobre qual é o problema, tá? Se você está ligado aí, se você já assistiu os laboratórios passados aí, a gente falou bastante sobre ARP, como é que o ARP funciona, né? Ele é em layer 2, tá? Ele é direcionado para todo mundo, broadcast, FFFF, né? Para todo mundo, desde que você esteja na mesma VLAN, né? Então aqui você vê que ele mandou só para giga 01. O que quer dizer que esse link trunk aqui, ele está permitindo a VLAN, está permitindo o tráfego da VLAN, na qual a Júlia está se conectada aqui, está conectada aqui nessa fast 01, tá? Então, mas a fast 02, né, que é a interface de Pedro, não está na mesma VLAN. Isso a gente pode ter certeza, porque senão ele teria enviado uma cópia também desse ARP para o Pedro. Tá? Então os dois não estão na mesma VLAN, por isso que não há comunicação. Tá? Então a gente já consegue resolver bem rápido aqui. Então a gente entra no switch 2. Vamos ver qual VLAN da... Se eu der um show VLAN brief, eu vejo aqui, ó, tem a VLAN 20 criada e só a Júlia tá como acesso na VLAN 20. O Pedro não está. Se eu dou um show int trunk, você vê que a giga 01 ela está trancando 802.1q e ela está permitindo no trunk a VLAN 20 e a VLAN 100. Tá? Por isso que o switch mandou uma cópia também do ARP naquela interface. Então vamos entrar lá na interface FAST02, switch port access VLAN 20, que é de Pedro. E agora se a gente tentar pingar, né? Vamos só esperar a convergência do spanning tree ali na interface do Pedro. Se a gente tentar pingar, provavelmente a gente vai ter sucesso agora. Se o problema era só esse, né? Só esperar convergir. Aqui, como a gente está usando o spanning tree, o per VLAN spanning tree, né? Não estamos usando o Rapid. Tem um tempo aí de convergência bem longo. Foi. E agora a gente está conseguindo pingar da Júlia pro Pedro, tá? Beleza, resolvemos aqui da Júlia pro Pedro, com o Pedro, né? Comunicação entre esses dois. E vamos da Júlia pro Miguel agora. E eu vou tentar pingar o Miguel. Provavelmente é o 10.1 aqui, né? 10.1 exatamente. Vamos tentar pingar ele e ver o comportamento desse frame. Vamos ligar a ferramenta de simulação desse pacote, perdão. O frame também, né? Beleza, geramos nosso ARP. De novo, comunicação entre VLANs distintas, redes distintas. Eu vou formar esse ARP para formar o meu frame com endereçamento em layer 2 pro meu default gateway, tá? Então aqui eu estou tentando resolver o endereço de layer 2 do meu default gateway. Só que você vê que o default gateway ele está descartando o nosso ARP aqui, ele não está aceitando o nosso ARP, jogando no lixo.
tá? Então tem alguma coisa que não está configurada certa aqui nesse roteador. E a gente para e pensa, né? Bom, a gente está gerando um ARP para descobrir o endereço do nosso default gateway, né? Para construir o nosso ICMP, né? Até aí beleza, tá? Então a gente tem o IP 192.168.22.54. Ele está na porta certa, né? Que está conectado aqui com a VLAN 20, que é a porta giga 001, tá? Ele está com o ID de 20 aqui. Vamos entrar nessa... Vamos dar um show int giga 000.001, né? Ponto 20. Vamos ver o encapsulamento desse camarada. Ó, ele está encapsulando para VLAN 20, tá correto, tá? Ele está usando encapsulation.1 aqui para VLAN 20. Então tá tudo certinho. Vamos ver se Julia tá mandando esse ARP para o endereço certo. É porque em tese ela era para ela mandar, né, para o 92.168.20.254, que é a interface do default gateway aqui. Está servindo como default gateway para nossa VLAN 20. Vamos ver aqui. Ó, e aqui realmente o gateway é 192.168.20.254. Então tá, a configuração está certa. E por que será que o roteador não está processando esse nosso ARP? Tá? E a gente vê ali, ó, que na interface da Julia, né, ó, o IP dela, 192.168.20.1 até aí nada de anormal, /19. Então o que está acontecendo, gente? Ó, isso aqui é muito interessante. O que acontece quando a Julia... aqui a gente vai abrir a simulação de novo. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou tentar pingar de novo o Miguel, tá? Que em tese estaria em outra rede. Eu vou abrir a simulação aqui e a gente vai dar esse ping, tá? Esse é um problema mais sofisticado um pouco aqui, mas que a gente vai resolver. Vocês vão entender o problema fim a fim aqui, ó. Ó, tentou resolver o ARP de novo. O que o roteador fez? O roteador, ele dropou esse ARP aqui. Vamos olhar dentro desse ARP aqui, com as informações dele, tá? Vamos em Bound Details, tá? Aqui, como eu falei, ARP em Layer 2 ele é broadcast, tá? Ele é enviado para todo mundo, para geralzão. No ARP em si, tá? Eu tenho as informações em Layer 3, ó. Quem tá mandando é a Julia, 192.168.21, tá? Só que olha aqui embaixo, ó, o target, tá? Eu tô tentando resolver o endereço em Layer 2 do IP 192.168.10.1, que é o do Miguel. Então tô tentando resolver, tô enviando um ARP para um cara que está fora da minha rede, tá? E por que ele está fora da minha rede? Porque em tese, né, estaria fora da minha rede se o endereçamento IP estivesse correto. Mas Julia, por estar com uma máscara /19, o computador dela faz o cálculo e ela considera que Miguel está na mesma rede. Porque essa máscara /19 aí, ela vai do IP 192.168.0.0 até o 31.255, tá? 192.168.31.255. Então todo mundo que esteja dentro desse range aí, ele considera estando na mesma rede. Então para o computador de Julia, o Miguel está na mesma rede que ela. O que ela faz? Ela manda o ARP diretão com o destino do IP do Miguel, em vez de tentar resolver o endereço de Layer 2 do Default Gateway, para mandar o ICMP por Default Gateway lá e ele resolver a parada. Entendeu? Então a Julia está tentando mandar um ARP direto para o Miguel, tá? O que daria certo, tá? Daria certo se não fosse, provavelmente aqui, gente, tá? Com certeza aqui a gente vai ter o proxy ARP nessa interface desligada. Se eu der um show IP interface gigabit 0/0/1, que é a interface, que é o default gateway dessa VLAN, e a gente olhar aqui, ó, a gente vê que o proxy ARP is disabled. E como é que funciona o proxy ARP?
tá? Se ele estivesse habilitado, e por padrão o proxy ARP ele vem habilitado em roteadores Cisco, nas interfaces dos roteadores Cisco, tá? O que o proxy ARP ele faz? Se Julia tentasse mandar um ARP para um camarada que estava fora dessa rede, o roteador ele encaminharia mesmo assim, tá? Ele faria uma proxy, ele vem de procuração, tá? Ele enviaria esse ARP mesmo estando em outra rede, ele considerando que esse camarada estivesse em outra rede, ele mandaria mesmo assim esse ARP e resolveria e mandaria a resposta para Julia, beleza? Só que como o proxy ARP foi desligado nessa interface, a gente não está conseguindo resolver esse ARP aí. Se der um show run aqui, a gente vê, ó, que de todas as subinterfaces, tá? A gente tem só o encapsulation IP address configurado, só que na interface 001.20 a gente tem um no IP proxy ARP, tá? A gente desligou a funcionalidade do proxy ARP e é por isso que ele não está fazendo essa procuração para a gente do ARP, não está estendendo esse ARP para outra rede, tá? O mais correto de tudo, o mais correto a se fazer aqui, com certeza, é ajeitar a máscara do computador de Julia, tá? Para ele entender que o IP 192.168.10.1, que é o IP do Miguel, ele está em uma outra rede, não está na mesma rede que ela, e assim ela faria o ARP pro Default Gateway e não faria o ARP destinado ao IP do Miguel, tá? Ela descobriria o endereço de Layer 2 do Default Gateway e montaria o ICMP dela com endereçamento em Layer 2 do Default Gateway e o endereçamento em Layer 3 do Miguel, tá? Seria o mais correto a gente fazer isso, tá? Só que como aqui eu quero mostrar para vocês mais sobre o proxy ARP, a gente vai entrar lá na interface int gigabit 0/0/1.20 e a gente vai dar o IP proxy ARP. A gente vai habilitar a funcionalidade. Se eu der do showrun agora novamente, você vê que o no proxy ARP ele sumiu. Se eu der um do show IP interface gigabit 001.20, você vê que agora o proxy ARP is enabled, tá? Está habilitado, e agora a gente vai tentar ver ele em ação aqui, tá? Vamos habilitar a ferramenta de simulação e vamos de Julia dar o ping de novo pro Miguel, tá? Nosso ARP de novo, tá? Julia ainda pro computador de Julia, o Miguel ainda tá dentro da rede dela, então ela vai mandar, ó, o ARP diretamente pro Miguel, tá? Só que agora, quando ele chega no roteador 1, o roteador 1 ele não mais descarta e ele vai mandar... Ué, mandou direto para Julia? O que houve? Tem alguma coisa errada aqui, hein, gente? Vamos olhar aqui no roteador 1 rapidamente. Vamos dar um do show IP brief aqui. Ó, a interface que está servindo como default gateway para a VLAN 10, né, de TI, ela tá via gigabit 001, que é essa porta bem aqui, tá? Então o gateway da rede 10, ela tá para a porta física giga 001, que está errado, era para estar para a porta giga 000, tá? Lembrando que a interface, de novo, ela senta em cima, a subinterface, né, ela tem que respeitar o ID da porta aqui. Se eu estou criando uma subinterface giga 000.10, logicamente que ela tem que entrar pela porta giga 000, né? Então a gente tem que mudar isso aí. Então vamos dar um no int gigabit 0/0/1.10. Vamos desfazer essa porta aqui e vamos criar uma giga 00.10, tá? Vamos dar um encapsulamento para VLAN 10 e vamos dar o IP address, tá? Que está configurado lá